Pessoal, um fraterno abraço para todas as famílias, o desejo de muita paz, muita saúde para todos. Eu quero nessa oportunidade, para todos e todas, né? É assim que se fala, por isso que quando eu gosto de falar da família, porque a família é fundamental nesse processo todo, né? O respeito à propriedade, o respeito à família, o respeito à espiritualidade, a Deus, tá certo? É muito importante a religiosidade, eu acredito muito nisso, a fé. Então, meus amigos, nós estamos vivendo em Belém do Pará a festividade de Nossa Senhora de Nazaré, Maria de Nazaré. A mulher determinada, tão menina ainda, para que dela viesse o Salvador, Jesus Cristo. Uma mulher que tinha como grande função só lembrar para nós: façam tudo o que ele vos disser. Só isso, mais nada. A divindade, a simplicidade da divindade de Maria. Ela nos vê com certeza. Ela sempre nos vê e olha por nós lá de cima. Ela sorri e fica feliz admirando a bela festa que fazemos para ela. Naquela berlinda cheia de flores, ela passeia entre nós, nos abençoando com carinho de mãe, sempre que chega outubro. Ela sabe que precisamos viver essa energia, essa força que nos redime, purifica e renova a cada ano, quando chega aquele bendito segundo domingo, aquele que estamos sempre a esperar. Nesse momento tão difícil, aflitos frente ao desconhecido, nela confiamos, certos de que ela nos vê, certos de que ela sempre olha por nós, lá de cima. Esse vídeo eu recebi do meu querido Paulo Serafo, grande desportista, cristão do basquetebol, né? E muito obrigado pela contribuição. A gente está passando aqui, muito bonito esse vídeo, lembrando Maria de Nazaré no Sírio, que está aí, houve tanta discussão, tanto debate, problema da pandemia, não é isso? Mas tem que respeitar as autoridades, é bom lembrar que há na Bíblia, nas cartas, né, de apóstolos, enfim, essa lembrança, né, no Evangelho, as autoridades, o respeito às autoridades. Então, que as autoridades, quando cumprem o seu papel, mesmo que se dirija aqui e acolá, mas são autoridades constituídas. É bem verdade, quando essa autoridade, como diziam os mais antigos, quando mijam fora do caco, vão ter que pagar. Vão ter que se responsabilizar dentro dos preceitos da legalidade. Isso é uma outra história, e aí nós temos que continuar acreditando nas instituições que garantem a legalidade, o respeito ao erário, essa coisa toda, ao dinheiro público. Mas a fé, ela existe nesse campo sobrenatural, mas aqui na Terra tem esse direcionamento humano. Aí houve muita discussão, muita conversa, cerca dali, cerca dacolá, por onde passa a procissão, cerca tudo, não deixa carro passar, isso é uma outra questão. Mas no coração das pessoas, na mente das pessoas, aquele tapete honroso para que a procissão de fé caminhasse com Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, nos indicando o caminho, está ali, é aquele ali, pode fazer tudo o que ele vos disser. Felicídio para todo mundo. Obrigado, Paulo Seráfico, pela contribuição. Eu vou ter também uma outra contribuição do Paulo aqui. E muitas pessoas nos mandam. Aí, quando coincide, a gente pegar um tempo aqui, é sobre a corrente do bem. Olha, daqui. A oração é oração. A parte em que a gente reza, que a gente ora, ação. Essa parte do corrente do bem eu posso considerar como a ação dessa palavra. É o complemento. Porque assim... Eu vi, estamos juntos na mesma proporção, muito bonito. Mas nós precisamos estar juntos na ação, na atitude. A emoção, o cântico, o sorriso, as lágrimas, o abraço, a fala, ok, lindo, lindo, lindo. Mas a ação é o ápice da glória. Eu não tenho dúvida, é o ápice, né?
Eu tenho também uma imagem que veio de Bragança, terra de São Benedito, e de uma das farinhas, eles dizem, o Bragantino diz que a farinha mais gostosa do mundo é a boa mesmo. Mas tem muita farinha boa por aí. Muita farinha boa, em Irituia, em Capanema, em Americano, né, Santa Isabel, tem em Portel, né, no Marajó. E o meu querido Redivaldo Lima me manda de lá uma imagem maravilhosa de afuá, extraída pela turma do pedal. Gente, é uma imagem fantástica de uma samalmeira. Mas samalmeira, Matoso? Pois é lindo. Vale a pena ver afuá no Marajó. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho uma entrevista. Essa entrevista eu fiz no dia 10 de setembro. Foi dia 10 de setembro que o doutor Felipe Belmonte veio aqui, o 02 do presidente Bolsonaro. Eu tive a felicidade de entrevistar o doutor Felipe Belmonte aqui. E esta parte não foi ao ar por causa do tempo. Mas guarda que no momento certo nós vamos colocar. E é uma fala absolutamente atual. O Felipe Belmonte, ele é o homem que sai viajando pelo Brasil. Ele tem uma moça também, a Natália, que é uma jovem advogada do Distrito Federal. E aqui no Pará, esse encontro foi todo articulado pela dona Shirley Alves, articuladora do Aliança pelo Brasil. Nessa conversa que eu tive com o doutor Felipe Belmonte, gente, eu aproveitei para dizer o seguinte: se ele é dono do Real Brasília, já dirigiu uma época o Brasília, apaixonado por futebol, já tem uma situação no rumo do Flamengo, né? Ele trabalhou o futebol, é um homem independente, econômica e financeiramente. Ele e sua mulher. Vieram para cá para o trabalho social. Aí eu aproveitei e fiz um apelo para quando for possível, para ir de encontro, para ir de encontro a esses que ficam só mimimi na Amazônia. Amazônia, nem vem aqui, para que ele trabalhe dentro daquilo que for possível, pela importância que ele tem, pela nossa Copa Verde, para Remo, Paysandu, para os clubes da Amazônia. Acompanhe, dá uns 15 minutos essa conversa que eu tive com ele, mas vale a pena. Ouça aí. Conversa puxa conversa. Meu caro Felipe Belmonte, desportista, presidente, como é o nome do seu time em Brasília? Real Brasília. Real Brasília. Já chegou a decidir alguma... Teve uma decisão aí recente com... O Real Brasília nós criamos há 3 anos. Eu vou falar de Copa Verde com ele. Eu estou variando aqui, estou saindo de Copa Verde. Eu primeiro comecei, nós até ganhamos do Paysandu, mas foi com o Brasília. Eu vou falar. Começou o seguinte, por um tempo, eu ainda morando na Inglaterra, eu e minha esposa resolvemos fazer um trabalho social, né? Uhum. E acho que a gente deve retribuir à sociedade alguma coisa do que a gente recebe. E nós queríamos fazer um trabalho com crianças, fomos nos locais mais vulneráveis, né? Inclusive a nossa vinda para a política foi em função disso. Nós vimos que o problema era muito maior do que nós imaginávamos. A gente mora em determinados centros assim, mais estruturados, né? Como as capitais do país, e às vezes não sabe, o que existe de problema nas periferias, né? E nós fomos lá e resolvemos fazer um trabalho social e começamos a fazer escolinha, trabalho com crianças. E nisso me surgiu a proposta, o Brasília Futebol Clube, não é ainda o Real Brasília, era o Brasília, ele tinha sido campeão da Copa Verde, até numa final com o Paysandu, né? Parece-me que foi 2-1 aqui, ou foi 1-0 aqui, 2-1, uma coisa assim. Eu não me lembro, porque eu não estava no Brasília. Aí eu fui chamado para gerir o Brasília, administrei, e aí eu gostei, né? Eu sempre fui entusiasta do futebol, né? Desde criança. E aí eu criei o Real Brasília, e é um clube hoje que está muito bem estruturado, é um clube novo de 3 anos. Nós ficamos em 3º lugar esse ano, né? Mas estamos aí vendo, fizemos o futebol feminino, já estamos na 2ª divisão. Olha lá. A nossa equipe de juniores todo ano está indo para Taça São Paulo, que é a maior vitrine de jogadores do Brasil. E hoje o Real Brasília tem uma coisa inédita. Nós identificamos que havia 30 jogadores nascidos no Distrito Federal jogando em clubes de ponta do Brasil e no exterior. Atenção. Nenhum tinha passado por clube do Distrito Federal, porque não havia uma política de desenvolvimento e oportunidade.
Hoje nós começamos a criar isso, temos uma estrutura na cidade inteira, isso com 3 anos, né, de funcionamento, 4 agora. E nós hoje temos 7 jogadores em clubes de ponta. Nós temos jogadores nossos no Flamengo, no Grêmio, no Botafogo, no Red Bulls, tem no Shakhtar da Ucrânia, né? Hoje nós estamos conseguindo aí, nós temos jogador que está disputando a Série A pelo Botafogo, inclusive jogando já. E a história do Gedeilson aí com... O Gedeilson, ele jogava no Madureira e quando deu a pandemia, rapaz, ele foi para a feira vender fruta, né? Pois é. Inclusive foi recebido pelo presidente, é um exemplo de superação, né? Ele vai buscar, quer dizer, as pessoas honestas, quando tem problema, eles vão procurar alguma solução honesta. E isso que o Gedeilson fez, né? Bacana, quer dizer, teve gente que faltou o pão, foi assaltar na esquina, pô. É porque alguém disse, eu vi ladrão dizer, fulana rouba, eu vi um camarada dizer, eu também vou roubar. E o grande roubo dos políticos, às vezes incentiva. Pô, o outro rouba lá porque eu não posso roubar aqui. É por isso que eu insisto muito. Essa nova era de não roubar que o governo está fazendo, ela vai ter um reflexo em toda a sociedade. Mas o Gedeilson é uma pessoa honesta, ele foi trabalhar, vender fruta. E aquela camisa do seu time, essa camisa? Aí nós descobrimos o Gedeilson, trouxemos um bom jogador, um lateral direito, e o presidente o recebeu, inclusive ele entregou uma camisa do Real Brasília para o presidente. Depois eu tive com o presidente reclamando, né? Porque, pô, o senhor tinha que receber minha, pô, o senhor recebeu lá do jogador, por que o senhor não procurou comigo primeiro? Eu não sabia. Eu digo, ele fica no Palácio da Alvorada e nós temos um estádio na mesma rua do Palácio da Alvorada, ali do lado, né? Eu até disse, convidei, próximo jogo, quando liberar público, presidente, eu quero que o senhor vá lá assistir o nosso jogo, né? Ele não tem time para torcer em Brasília, pô. Estou oferecendo o Real Brasília que bom. Para ele. Tá? Então, essas fotos aí, aliás, o nosso diretor superintendente, eu quero dizer o seguinte, eu sei que já estourou o tempo. Nós vamos dividir a primeira parte política e depois eu coloco essa aqui que eu não vou perder, porque eu não cheguei realmente, como eu estou dizendo, eu estou para chegar lá. O nosso diretor aqui, o Flávio Navarro, desportista, esse menino jogou no Linense, lá da cidade. Sei. Né? Aí chegou aí, e ele que me mostrou as fotos do Gedeilson. Mas, meu caríssimo Felipe Belmont, o senhor sabe que o senhor está numa das terras mais ricas do planeta, o Pará. É verdade. A Amazônia, não é isso? Mas o senhor sabe também que essa terra é tão rica, mas de um povo tão pobre. Pobre economicamente, financeiramente, culturalmente, está entendendo? E que é triste a gente ver um estado riquíssimo com uma população pobre. E uma dessas pobrezas, porque graças a Deus a gente está vendo o presidente está tendo um outro olhar para a Amazônia, que anda perturbando os ativistas de Araque, está entendendo? Que não vem aqui na Amazônia, se tocar numa urtiga, vai fazer um escândalo. Ele não sabe nem o que é urtiga, não sabe nem o que é o Maria fecha a porta que a tua mãe já morreu. Ele não sabe nem o que é um peixe, tá entendendo? Uma raia. Aí vem dar discurso lá onde o Judas perdeu a bota, vim querer defender a Amazônia. E a gente ainda fica aplaudindo aqui. Eu não aplaudo. Eu vou logo avisando. Então vamos lá. E eu fico triste ver a discussão sobre a Copa Verde, doutor Felipe Belmonte. Eu vou lhe fazer um apelo, que eu sei da sua liderança política, empresarial, jurídica e desportiva agora. Eu não aguento ouvir a mídia do Pará todo ano dizer, será que vai ter a Copa Verde? Dessa vez vai, dessa vez não vai. A gente fica mendigando, enquanto fica um bando de gente falando na Amazônia. Como se não existissem 25 milhões de pessoas aqui dentro, como se não existisse uma riqueza maravilhosa. E o futebol, o senhor sabe, o senhor acabou de dar o depoimento da importância social, inclusive, de levando a uma condição de suplência de Senado, a senhora, sua esposa, deputada federal, embora sejam pessoas, graças a Deus, que tenham as suas condições econômicas e financeiras tranquilas, não é da política, pelo contrário, é um efeito inverso, mas nós aqui precisamos de uma força política em Brasília para fazer com que essa Copa Verde não seja uma esmola para nós. É verdade. Desculpe, é um apelo emocionado, eu não sou representante de ninguém aqui. Você falou uma coisa, me permita só recuar um pouquinho, eu vou chegar aí. Você me lembrou que na década de 90, eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, na cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. E eu falei alguma coisa da estrutura do Brasil, a questão jurídica, como é que está a questão de segurança jurídica.
E aí levantou-se lá uma pessoa, lá parecia um ativista, né? Perguntando o que o Brasil estava fazendo pelos seus índios e pelas suas florestas. E aí eu estava bem informado na época, expliquei como é que estavam as políticas públicas, mas eu terminei dizendo o seguinte: agora só pode ficar tranquilo que o Brasil não vai fazer igual outros países, não, que acabam com seus índios, destroem as suas florestas e depois quer tomar conta dos índios e das florestas dos outros. Até porque os Estados Unidos devastou suas florestas. E, pô, o General Custer é que sabe o destino dos índios americanos. E o pior é que eu vi a filme de faroeste torcendo contra os índios, os Sioux, os Cheyenne, os Apaches. Então, a questão lá hoje da Copa Verde, eu acredito que deve ser mantido, até porque você tem a Copa do Nordeste, que privilegia determinadas áreas lá do Nordeste, e nós precisamos incentivar os clubes do Centro-Oeste e do Norte, né? Que também precisam de ter um apoio ao desenvolvimento. A Copa Verde, ela dá vaga na Copa do Brasil, e já numa etapa adiantada, inclusive que viabiliza recursos. Hoje que eu estou no futebol, que eu estou vendo como é que você faz para viabilizar recursos. O futebol não pode ser uma máquina de empobrecimento, ele tem que viabilizar recursos, você tem que ter dinheiro para fazer tocar. E é isso que vai fazer com que clubes hoje do Norte e do Centro-Oeste possam também ter um destaque. Então a Copa Verde ela é estratégica para viabilizar até o que está previsto na Constituição, que é diminuir as desigualdades regionais. Pois é, mas quando a gente fala... Eu serei o Walter Feldman, diretor da CBF, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme, já foi deputado muitas vezes. Eu tenho certeza que ele será muito sensível e uma pessoa com quem nós temos um bom diálogo e não deixará com que aconteça nada que desprestigie essa área, esse setor, essa região, tanto do Norte quanto do Centro-Oeste, que são os integrantes da Copa Verde. Né? Esse programa vai ser, viu, Navarro? Meu caro diretor superintendente, vai ser dividido em dois. Eu sei que já estourou, mas eu não vou perder essa oportunidade. O senhor falou no Centro-Oeste. O senhor pega o Centro-Oeste, você pega Goiás, e tem Atlético Goianiense, que ganhou até de virada agora ontem, o Vasco, né? E pega o Goiás. Tudo bem, está lá na rabeira, mas está no GA, está no grupo da Série A. E você vê o Vila Nova disputando aqui. Aí você pega também, eu lembro daquele Luverdense, eu conversei com o dono do Luverdense aqui nas cadeiras, das cabines da Curuzu. Qual é a ideia daquele homem? O futebol é para divulgar a cidade deles, Lucas de Rio Verde, o potencial de soja, o que representa a economia daquele... Olha a visão dos caras. Eu fico dependendo aqui de migalhas. É isso que eu não me conformo e que a gente brada. Então o Centro-Oeste ele acaba sendo forte. O Cuiabá está lá em cima. Nós estamos aqui na Série C com duas máquinas de torcida, dois fenômenos, torcida de Remo e Paysandu, que formam o maior clássico jogado no mundo. Não tem Barcelona, Real, Milan, Internacional, não. Nem Fla-Flu. É Remo e Paysandu, 750 não sei o quê, já jogaram. E é uma torcida fanática. Então o que eu me refiro é o seguinte, quando esses caras ficam dando discurso, o senhor desculpe o meu tom de voz aqui, mas é uma indignação, porque também nós somos frouxos aqui. Nós também somos covardes. Nós nos acocoramos diante de migalhas e não vamos mais adiante. Então é mais assim uma voz de indignação, não fique assim, não fique chateado comigo, não. Eu acho que eu estou diante de... A Amazônia ela é gigante. Eu tenho bem aqui Roraima, eu tenho aqui Rondônia, eu tenho aqui o Acre, eu tenho aqui o Amazonas, eu tenho aqui o Pará. E tem mais aqui o Amapá. Essa é a Amazônia que esse povo todo fica discursando e que também tem futebol. E nós já tivemos grandes talentos revelados aqui na região norte, né? Quer dizer, aqui é também um celeiro, né? Sim. Então você tem que procurar valorizar, porque os clubes é que viabilizam o aparecimento dos talentos, né? Anteontem então, morreu, 2, 3 dias atrás, morreu um moço chamado Assis, que era do município, um time da vila de Marituba, que naquela época a vila de Marituba pertencia ao município de Ananindeua, que é aqui, região metropolitana de Belém, e que depois foi emancipado. O Assis veio da vila de Marituba, a seleção da Lema, Liga Esportiva do município de Ananindeua, veio para o Remo. Jogava nas 4 da zaga e ainda fazia uma fé no meio do campo. Ele foi levado, o Castilho, que veio para o Paysandu, o próprio Amoroso, que veio para o Remo, olharam. O primeiro foi o Oliveira, que era do Paysandu, um belo lateral direito. E depois foi o Assis. Durante 10 anos o Fluminense formou. Eu não sou o Fluminense, não. Tá? Esse tempo eu torcia mais pelo Flamengo, pelo Palmeiras.
apesar de ser paraense, mas a gente admira o que é bom. O time do Fluminense era esse aqui, olha lá. Bota aí na tela. Félix, Oliveira, caboclo daqui, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Assis. A zaga do Fluminense, que era o time dos sonhos do Francisco Horta, tá entendendo? Tinham 2 paraenses, é isso que o senhor está falando. O senhor acabou de falar que lá em Brasília os jogadores saindo. Então é nesse sentido que eu estou fazendo um apelo patético. Quando o senhor estiver lá no reino, lembre-se de nós. Não, o que eu puder fazer, eu não sou tão forte assim, mas o que eu puder contribuir, é claro, porque eu sou uma pessoa muito ligada ao esporte, acredito no esporte e na arte como um todo, na música, no teatro, como expressões que permitem a viabilização de sonhos, né? As pessoas podem realizar seus sonhos, podem melhorar a vida sua, de sua família. Realmente são instrumentos de inserção social. E eu acredito e trabalho. Sabe que eu já fui guitarrista, né, de banda. Também. Eu era músico profissional na juventude, né? Pois é. Aí fui ser advogado, depois construtor, e aí a vida... Mas no futebol nós tivemos... Né? Saiu do futebol Julio Iglesias. Eu prefiro te esquecer, que eu te quero tu bem sabes. Do futebol saiu Rod Taylor, né? Pois é. Então, o futebol ele consegue, eu sempre digo isso, que as pessoas só pensam, eu não estou falando do futebol só, estou falando do meio ambiente, estou falando de gente. Claro. O futebol forma uma cadeia produtiva fantástica. Por exemplo, a bola é feita de quê? O agronegócio que o diga, né? Exato. A chuteira, a bola, o meião, é uma riqueza muito grande, o churrasquinho. É verdade. Mas o que a gente puder ser útil... Eu não podia perder essa oportunidade, meu caro doutor Felipe Belmonte. O homem está lá do lado do homem, tá entendendo? Eu não sei se é o 02 ou 03, um dos alas do presidente Jair Messias Bolsonaro formando essa aliança. E hoje é um grande defensor do Norte, tem que ter acompanhado discursos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ontem mesmo, no Pico dos Is, ele falou lá na Jovem Pan, eu pedi no Pará, porque disseram no Pará que eu ia acabar com a Bolsa Família. O cara não acabou a Bolsa Família, ainda deu 13º, ainda aumentou mais ainda, como Renda Brasil. Bonito para os que fizeram fake news. Exato. Exatamente. Então é nesse sentido que a gente está aproveitando essa brasilidade olhando para a Amazônia. E hoje nós temos também as redes sociais, né? Sim. Que muitas das vezes a grande mídia não transmite aquilo que é a realidade do que está acontecendo, mas hoje a população ela é informada porque as coisas chegam e o que o presidente tem feito por esse país aí ainda ficará muito lembrado na história do Brasil. Muito bem, doutor, meu caro Felipe Belmonte, eu quero vou pedir desculpa mais uma vez pela forma enfática, como eu falei, mas é porque eu vibro com as coisas onde que eu vejo possibilidades, tá certo? E não poderia perder a oportunidade de ter uma pessoa que a gente sabe, quem quiser mais saber do cidadão Felipe Belmonte, camarada super, tô de blazer aqui, olha como é que o cara tá. Mas enfim, é assim mesmo, ele está na lista, até porque vim de paletó e gravata aqui para a Amazônia, só eu mesmo, né? Saber mais da importância e de uma perspectiva das melhores para o nosso país. Aqui eu quero registrar os batidores também, o nome lá de Santarém. Quando eu falei não 63, eu posso falar o nome dele? Não, de lá, como é que está o nome lá de Santarém? Márcio Cesaroto. Cesaroto? Olha, ela tem até nome de artilheiro, parece de Esqueloto lá, é bom não lembrar esse Esqueloto lá da Argentina, não. Ele que fez gol aqui contra o Paysandu no Boca. Então, enfim, muito obrigado, tá certo? E eu fico impressionado, porque mesmo diante da uma indignação assim, mas não é raivosa, eu não tenho raiva de ninguém. A impassividade, a tranquilidade de um homem que o país precisa. É muito bom. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade. E vamos trabalhar aí por um país melhor a cada dia, né? E reunindo com todas aquelas pessoas que acreditam verdadeiramente que esse país pode ser melhor. E nós respeitamos todas as pessoas, acho que tem muita gente séria. Essa minha entrada na política, eu tenho conhecido políticos antigos, alguns muito sérios e comprometidos, foi uma surpresa muito agradável, né? Às vezes você tem uma imagem do político e eu acho que está certo, eu acho que todos têm que ter um senso crítico realmente. E é o seguinte, olha, vote realmente em que você acredita,
Vote nas pessoas honestas, nas pessoas sinceras, nas pessoas que olham nos olhos e nas pessoas que realmente falam e cumprem. Eu acho que isso é fundamental. Isso eu aprendi muito na Inglaterra. Não se admite alguém que fale que não cumpre. Inclusive a lei, se o político falar e não cumprir, ele é destituído do cargo. Eu até defendo que no Brasil se faça isso também. Pois realmente a pena, igual como está se aumentando agora para quem maltratar o animal, não é isso? Só assim para fechar aqui da minha parte também, porque senão a gente não fecha nunca. Poxa, por que a gente não tem um prefeito igual de Colatina no Espírito Santo? É muito simples, eu mudar o meu comportamento de eleitor e votar num prefeito que tenha esses valores. A família, respeitar a propriedade, empreender, tá entendendo? Ser cristão, embora o Estado seja laico. Por que a gente não tem um senador, um juiz como aquele da Suécia? Ainda estamos longe, mas chegaremos lá. Eu tenho dito o seguinte para os eleitores, né? Olha, gente, procure, mas procure muito. Nem procure qual é o mais competente, não, mas procure quem é honesto, que é esse que vai cuidar do dinheiro da gente. Meus amigos, é o seguinte, essa entrevista acabou passando dos limites. Eu vou ter a liberdade aqui na televisão de dividir, né? São 2 programas, porque a gente fez uma parte todinha sobre esporte. Eu vou enfatizar essa questão do esporte, até para motivar outras pessoas a procurar outras pessoas como o Felipe Belmonte, tá certo? Só a gente não ficar se chorando aqui pelos microfones, pelas câmeras de televisão, não, e ir para cima, ir buscar, mostrar, aproveitar a maré. Queiram ou não queiram, isso é um comentário. O presidente Jair Messias Bolsonaro, no mínimo ele ouve. Tá lá a menininha youtuber, tá lá o GDIus que tá, ele viu tudinho, pô. É verdade. Então, de repente, ele pode começar a ouvir o clamor nosso de Amazônida, que o discurso pela Amazônia, nesse discurso deve ser incluída a questão do nosso futebol, que gera milhares ou talvez milhões de oportunidades de emprego, renda, trabalho, etc, etc, etc. Social, etc, etc. Um grande abraço, obrigado ao pessoal da Com Brasil, tá certo? Pessoal aqui da TV Grão Pará, canal 14.1, e claro, a gente vai aproveitar um bocado dessa parte aqui para o nosso canal no YouTube, Edson Matoso TV. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço também a oportunidade, Matoso, e a Com Brasil, e a Rede Grão Pará, é uma satisfação e vamos seguindo em frente por um Brasil melhor. Diz um velho ditado, quem não chora não mama, mas não é chororô. Pedir e dar-se-vos-á. Então eu pedi para o doutor Felipe Belmonte, como está lá, que quando for possível, e ele tem essa sensibilidade, porque o time dele, o Real Brasília, é do Centro-Oeste, para valorizar mais a nossa Copa Verde e chamar, viu, aquele moço lá, o bonitão lá do Hollywood, como é o nome? O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, você gosta da Amazônia, meu amigo? Pega um pouco dessa tua grana e vem aqui patrocinar a Copa Verde e vem conhecer como é aqui, meu amigo. Para dar uma olhada de Manaus para Boa Vista, para andar por cima, porque lá, fica falando de lá. Vem para cá. Vem dar apoio para os 25 milhões de habitantes da nossa região. Não é isso? Ser parceiro do governo federal, parceiro da CVS, da CBF, parceiro da FPF, de Remo, Paysandu, Bragantino, dos nossos irmãos do futebol da Amazônia, porque isso gera uma cadeia produtiva fantástica. Fantástica. Agora só mimimi, pô. Não dá. Doutor Felipe Belmonte, muito obrigado, inclusive, pela sua paciência em aturar a minha... né? Mas ele entendeu, um cara super tranquilo. Por falar em Amazônia, Marajó, o presidente da República, João Messias Bolsonaro, foi anunciado na informação aí de que ele estaria no Marajó, né? Com a presença da ministra Damares Alves, que tem vindo o Marajó, essa ministra, eu gosto muito dessa mulher. Eu falo mulher assim no sentido lato da palavra. O olhar que ela vem tendo para a Amazônia. Aliás, para o Marajó. O Marajó, eu diria assim, é o Nordeste com água. É bem verdade que a dimensão do Nordeste, né, a extensão do Nordeste é muito maior lá, sem água, mas agora começou a ter. As obras começaram a andar, a água começou a chegar com uma rapidez, não tem enrolação não. E aqui tem água beça, mas em compensação é uma ausência de política pública séria, terrível. E essa senhora, a queridíssima Damares Alves, vem olhando com muito carinho essa questão. E lá no Marajó, de lá do Marajó, o meu amigo Redivaldo Lima, que está em Bragança, mandou esse vídeo, cara. Bota aí. Sensacional.
Eu lembro de uma professora de geografia que eu tive, uma capixaba, nos meus tempos do colégio Augusto Beira, lá em 1966, eu menino ainda, quando ela falava o amor, o fervor com que ela tratava a floresta amazônica. E ela dizia que essa malmeira era a sequoia da Amazônia. Essa malmeira que tem aqui em Nazaré, frente à Basílica, essa malmeira que tem ali no Almirante Barroso, com a Curuzu, né? Tem uma outra lá adiante da BR-316. Olha de novo aí, rapaz. Sensacional. A turma do pedal em Afuá, no Marajó. Que lindo. É Deus vivo. A muralha, uma das maiores samaúmas do mundo, aqui no município de Afuá, estado do Pará. Olha a maravilha de espetáculo da natureza que é essa árvore. A estrutura que ela desenvolveu, dispersando as suas raízes pelas laterais. Olha o espetáculo de árvore que é essa samaúma. Algo realmente impressionante. Deve ser registrado. Mas uma muralha de fato. E olha a altura da árvore. Fantástico. Olha, Dona Terezinha aqui, ó. E aqui acompanhando a gente um grupo do pedal, da URB. Nessa aventura que estamos fazendo aqui no meio da floresta amazônica. Olha o que essa árvore faz. Realmente fantástico. Valeu a pena, né, velho? Valeu. Mas, meus amigos, como eu falei antes, eu vou repetir. A gente ouve peças publicitárias fantásticas, maravilhosas. Orações, depoimento de sacerdotes, de cantores, de artistas, de políticos, de lideranças políticas, disso, daquilo outro. Cada depoimento fantástico. Manifestações de fé diversas, demonstrações e testemunhos de milagres de Nossa Senhora. Lindo. Quando a gente vê o milagre, portanto, foi a ação que veio dos céus para a pessoa. A gente sabe por isso que essa fé que se arrasta ao longo de séculos, né? Mas é preciso que nós, nessa época, que a gente está vendo aí tanta confusão, tanta desordem, tanta roubalheira do dinheiro público, mas começaram a prender, as coisas começaram a acontecer, a gente invoca o poder do Espírito Santo, que as autoridades que manipulam o dinheiro público façam com que esse dinheiro público voltem aos filhos de Maria, aos filhos de Jesus, aos filhos de Deus. Porque muitas dessas pessoas que manipulam o dinheiro público juram que também são seguidoras de Nossa Senhora, que são seguidores de Deus. Mas não vamos ser Herodes dessa história. Então, para isso não basta só rezar, orar. Precisa de ação. Esse vídeo aí, Corrente do Bem, é um belo estímulo. E se você ajudar alguém? E se eu ajudar alguém também? E se esse alguém também fizer o bem? No final seremos mais de 100. E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo. Não importa se é um abraço ou um aperto de mão. Não importa se ajuda um ou 1 milhão.
Feliz Círio.